Bom dia, caro ouvinte da CBN, a rádio que toca notícia. E, caro ouvinte, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a informação, a necessidade de informação, a necessidade de conhecimentos quando você vai participar de um planejamento estratégico, quando você vai fazer uma negociação. É muito importante que você vá para essas situações com uma carga de informações, com uma carga de conhecimentos, principalmente sobre com quem que você vai estar conversando, sobre a área que você vai estar desenvolvendo um planejamento, para que você consiga fazer um trabalho, no mínimo, razoável, né? Sun Tzu, um grande mestre do planejamento, ele já dizia que se você vai para uma guerra e você não conhece a si mesmo, você perdeu todas as batalhas. Todas, literalmente. E você não conhece o inimigo. Se você conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, você pode ganhar uma e perder uma. Se você conhece a si mesmo e você conhece o inimigo, dificilmente você perde uma batalha, né? Isso é informação necessária para que você consiga ter a vitória em tudo que você vai fazer na sua vida, não só em termos de negócios, né? E aí, para conversar um pouco sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa que é muito querida por mim, eu gosto muito, é um empresário de sucesso, foi representante aqui de uma das maiores empresas de tecnologia do país, que é a DataSul, a RM, isso. E depois, quando a TOTVS foi criada, a empresa dele foi comprada pelo grupo e ele desenvolveu um outro negócio nessa linha de conhecimento, de informação. Eu estou falando de Marcos Vinícius. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Urbano. Prazer estar aqui. Muito bem. Marcos, você lida muito com essa área, né? Bastante. Como é uma pessoa ir participar de uma negociação, de uma reunião, e ela não tem informações? Bom, é mais ou menos você entrar numa guerra, como você bem colocou, sem conhecer a si, sem conhecer o inimigo. Antigamente, informação era a alma do negócio, era um momento de bastante romancismo. Depois se tornou a arma. Depois, informação se transformou em poder. Mas a coisa tem evoluído tanto que informação hoje, poder hoje é dividir informação. Bill Clinton foi o presidente em que, quando ele foi o gestor dos Estados Unidos mais cresceu. E ele coloca de uma forma muito clara na sua fundação que as empresas, as organizações que não dividirem o conhecimento estão fadadas a desaparecerem. Pois é, eu me lembro que quando eu comecei a minha vida profissional, tinha aquela coisa da informação na gaveta, né? O cara que tinha uma determinada informação, ele costumava manter essa informação sob 7 chaves, porque aquilo era o poder dele dentro da empresa. E às vezes fazia com que ele saltasse vários níveis dentro da organização, porque ele era o detentor do poder, né, da informação. Mas o advento da tecnologia mudou essa perspectiva, né? A internet mudou essa perspectiva. Hoje, você encontra informação na internet para qualquer coisa, até para fazer bomba, para fazer atentado terrorista, o povo está encontrando informações na internet. Então, o domínio da informação, o acesso à informação, não virou mais poder. Aonde está o poder hoje? Urbano, o poder está numa palavra que é a base de qualquer coisa. Na palavra confiança. Você não tem uma relação pessoal, você não tem uma relação afetiva, você não tem uma relação profissional se você não tem confiança. E a base da confiança é a verdade. A informação tem que ser tratada como uma matéria-prima. Entre agora um outro componente. Ninguém consegue construir nada sozinho. Por que uma empresa existe? 15 motivos. Os 3 primeiros todo mundo sabe. Ganhar dinheiro, dar emprego, missão social. Mas o mais importante é a última. Nós estamos aqui para melhorar a raça humana, para fazer com que ela sobreviva. E é por isso que as empresas existem, é por isso que as pessoas se juntam. E a informação é esse grande elo. E aí passa
a ser mais importante a pessoa que consegue utilizar essa informação para fortalecer esses elos. Aquele que socializa, aquilo que na área de tecnologia e de gestão do conhecimento, a gente tem chamado, a pessoa que a gente tem chamado de hub de informação e de conhecimento, né? Você vê que muitas vezes nas organizações ou em determinados segmentos tem pessoas que elas têm bastante conhecimento e elas são demandadas e elas oferecem conhecimento e informação para o núcleo social em que elas estão inseridas. E elas acabam se tornando mais importantes do que aqueles que têm um cargo, do que aqueles que têm uma posição, às vezes, mais elevada. Exatamente. Toda informação é importante. Toda informação. O ponto crucial, no entanto, é se naquele momento você está recebendo a informação na medida certa. Não adianta estar sobrando ou faltando informação. E a informação casa com a necessidade que você tem. Com certeza. Esse é uma construção diária. Você tem que conhecer, principalmente, num primeiro momento, a sua empresa. Acredite, poucas têm esse conhecimento. E depois você tem que levar isso à frente e trazer para dentro da empresa o que nós chamamos de exteligência, que é as informações que estão fora e que são determinantes para que aquela empresa tenha e façam com que ela cresça. E copiando certamente um dos grandes gênios que essa Bahia produziu, o Dr. Norberto Odebrecht, você tem que sobreviver, crescer e perpetuar. E sem informação isso é impossível. Hoje a gente tem um inverso da situação que tinha antes, né? Hoje você precisa minerar a informação. É tanta informação que está disponível para as pessoas hoje, principalmente para quem tem acesso à internet, que você tem que fazer um trabalho inverso. Você tem que aprender uma outra situação que é, desse conjunto de informações que eu tenho, qual é a informação adequada, minerar aquilo ali e descobrir a pepita que vai fazer a diferença naquilo que você precisa fazer. Porque se você está num processo de negociação, observe, muito provavelmente, aí é a teoria dos jogos, né? Muito provavelmente a pessoa que está do outro lado tem acesso às mesmas informações que você tem, né? Então, quem souber selecionar melhor essas informações vai poder se posicionar melhor. Se você está fazendo um planejamento estratégico da sua organização, ou de alguma ação que você está desenvolvendo, muito provavelmente, como diria o pessoal, os russos também precisam saber ou sabem, né, o outro lado, sabem as informações que você sabe. Então, saber minerar essas informações, saber escolher o que é mais importante, o que é mais relevante na questão, é que vai fazer a diferença entre um bom planejamento, uma boa negociação ou não. Urbano, na nossa área, na área de informática, tem sempre um neologismo. Aliás, em todas as áreas. Na área de medicina, na nossa é uma constante. E uma das bolas da vez hoje chama-se Big Data. E um dos desafios do Big Data é você fazer exatamente o que você acabou de falar. Transformar dado e informação em conhecimento para que dê poder para decidir e construir. No entanto, é muito perigoso essa palavra poder. Esse poder tem que ser visto como algo nobre, algo que, como eu disse há pouco, ajude o crescimento das organizações, ajude a perpetuação da nossa raça. Naturalmente que as legislações dos países dificultam ou facilitam isso. Nos Estados Unidos, praticamente pela própria democracia que lá foi instalada, todo mundo tinha praticamente acesso a todas as informações. A diferença fazia o que cada um tinha capacidade de cruzar essas informações, de colocar no dia a dia, colocar em uso. E também faz diferença para que você quer usar essa informação. Porque a questão do poder, eu concordo com você que é perigosa, mas é perigosa porque depende muito do objetivo da utilização. Você tem um poder para utilizar aquilo ali para o bem social, para o desenvolvimento social, para o compartilhamento e para o desenvolvimento conjunto,
é uma coisa. E você usar aquele poder para um benefício próprio, para diminuir ou liquidar alguém ou alguma empresa, é uma outra coisa, né? Com certeza. Ética é a moeda dos próximos 100 anos. Eu li muito sobre o assunto. E a definição que eu acho melhor de todas, ética é você continuar fazendo certo quando não tem ninguém olhando. Se você hoje desenvolve uma ação com uma pessoa e essa ação não dá certo, as chances de você ter uma segunda oportunidade são mínimas. E isso também passa pela informação. Informação é também linguagem corporal, é você olhar no comportamento das pessoas e sentir segurança, sentir confiança. É a lembrança eterna desde criança, segura na mão de Deus e vai, segura na mão do seu pai porque ele lhe passa tudo isso. É isso que o cliente busca. Quem tem informação tem tudo. E a boa informação, né? Mas a dificuldade hoje das organizações com o Big Data, que você muito bem colocou, amigo Marcos, me permita dizer, eu acompanho muito isso, eu venho da área de tecnologia e migrei para a área de gestão, então é uma área que eu tenho um certo domínio. O grande problema hoje das organizações é fazer o salto para que essa informação que vira conhecimento, que se transforma no poder de fazer alguma coisa, gere sabedoria para a pessoa ou para a organização. Essa é a grande palavra, né? A sabedoria, a inteligência do processo. Porque se você não consegue, e eu conheço muitas organizações que têm muitas informações, que têm acesso a muitas informações, mas você tem informação, ou você ter acesso à informação, se você não sabe utilizar aquilo dali, se você não gera inteligência e sabedoria para aquilo, de nada adianta. É a informação perdida. Muito bem colocado, Urbano. São os degraus que pouquíssimas organizações e pouquíssimos seres humanos alcançam. Como estamos colocando, transformar dado em informação, em conhecimento, que dá poder, que dá capacidade de realizar, que dá sabedoria, mas o topo da pirâmide é a felicidade. Sim. Quando nós desenvolvemos essa solução, que você conhece bem, desenvolvemos para nos ajudar quando começamos a empresa. E isso, quando foi? Isso foi há 30 anos atrás. O que mudou? Mudaram as tecnologias, mudaram as funcionalidades, mas a essência é a mesma. É fazer com que nós consigamos fazer mais com menos, fazer mais com todo cuidado, aproveitando a cada oportunidade para ocupar espaços, levar isso aos nossos clientes, fazer com que as nossas empresas ocupem mais espaços no Brasil, quiçá fora, como também ajudar as empresas que estão vindo a se instalar no Brasil, tenham essa visão do todo, ou incubadas, que têm uma grande ideia e que precisam se multiplicar, ou a governos. Enfim, informação é útil para todo mundo. Muito bem, nós estamos aqui na CBN, a rádio que toca notícias. Esse é o seu CBN Negócios. Se você quiser mandar alguma pergunta e participar conosco, o nosso WhatsApp é CBN 96269130. Você também tem acesso aos nossos podcasts e ao material que nós produzimos no site da CBN, lá no programa CBN Negócios, ou na nossa página no Facebook, CBN Negócios. Estamos aqui conversando com Marcos Vinícius, que é um especialista em gestão do conhecimento, no trato de informações para gerar inteligência em negócios, né? Marcos, eu considero agora que é importante isso, porque no final de contas nós fazemos tudo isso para que a gente consiga essa felicidade, né? Esse sentido de realização, né? Como o Maslow dizia, né? O topo da pirâmide de tudo que nós fazemos é o sentido de realização, e você sentir que você realizou uma coisa que é boa e faz sentido, né? Mas assim, é um caminho muito grande para se percorrer até você chegar nesse ponto. E o que eu sinto muitas vezes, pelo que eu conheço aí das empresas, das organizações, não só empresas privadas,
mas governo, terceiro setor, academia, é que as organizações se apropriam muito pouco dessas coisas. O dia a dia das organizações, na grande maioria, pouquíssimas chegam a ter informação. A maioria vive do dado. E isso é quase nada. Em quase todos os e-mails que eu envio para alguém, uma frase que eu busco concluir, sempre eu incluo, quanto mais realizamos, mais felizes somos. E como já colocamos, a informação é a base para você realizar, senão vira achismo. Lembrando um grande filósofo, a felicidade é o caminho. Então é construir a cada dia com tijolos, de uma forma bem sólida, e fazer a diferença daquele que pergunta, o que você está fazendo? Eu estou construindo um muro. Não, nós estamos construindo uma linda catedral, para chegar cada vez mais próximo do céu. Pois é, mas para isso, você concorda comigo que há a necessidade aí de um certo grau de consciência da importância do caminho que você está percorrendo naquele momento, né? E que muitas vezes a gente vive numa cultura do dia a dia, do ad hoc, né? O que ocorrer. O que ocorrer. Vou resolver, vou apagar incêndio, como é costume nosso falar, né? Vamos apagar, eu estou matando um leão a cada dia, eu estou apagando o incêndio, né? Tudo isso para mim é reflexo da falta de planejamento. E planejamento não acontece sem antes ser trabalhada a informação, sem antes ser trabalhado o conhecimento. Urbano, planejamento difícil com ele, impossível sem ele. Você falou em realizar. Cabe a pergunta o que é o estresse. É a incapacidade de você gerar resultado. Eu não conheço ninguém que esteja fazendo o que goste, tendo resultados, onde os resultados financeiros é uma parte disso, infeliz. A pessoa quer continuar fazendo. Eu, por exemplo, as pessoas já dizem, você não está na hora de você se aposentar? Eu digo, está na hora de eu acelerar. Eu gosto muito do que eu faço. Eu certamente vou morrer trabalhando. Uma outra maneira de definir o que é estresse é você faz e refaz. Faz e refaz. Você tendo, na realidade, os processos definidos, com as informações na mão, e fazendo o melhor dos dois mundos, o que é? Criar padrões e levar para a ponta. Dar autonomia às pessoas que estão na ponta de cumprirem a sua tarefa, às vezes até melhor do que você. São essas mesmas pessoas que estão medindo as relações com o cliente, identificando os pontos de encantamento, trazendo de volta, ensinando, ou seja, é um processo em que todos alimentam e que alimenta a todos. Lembro muito bem de uma frase, quando a gente fala em informação, não, eu sempre vou falar a verdade. Não, isso é uma forma cruel. E é exatamente a frase de Santo Agostinho, a verdade sem amor é crueldade. Então você tem que encontrar até... Mais uma vez, tudo começa, tudo termina nas pessoas, o homem é o centro de tudo, você tem que encontrar a maneira de conduzir. A gente tem conversado aqui no nosso programa sobre as dificuldades que temos vivido, né, socialmente, e um momento de crise de balanço econômico que temos vivido, né? Tem sido difícil para as organizações. São Paulo, ontem foi anunciado que teve o maior nível de desemprego, né? Conseguiu passar Salvador perdeu a liderança nesse índice tão negativo, né? E a gente tem destacado como é importante que o empresário se prepare, que ele se planeje, que ele trabalhe as informações que ele tem, para que ele consiga passar por esses momentos de dificuldade. Se isso é importante no momento em que ele está pilotando céu de brigadeiro, né, como nós estávamos alguns anos atrás, mais importante ainda é no momento em que ele passa por tempestades e por turbulência. Urbano, a zona de conforto é a morte em vida. Uma única coisa é constante na nossa vida, é a mudança. E essa palavra pode ser dividida em duas. Ou muda, ou dança. Ou você muda, ou mudam vocês. Ou muda você.
Está faltando realmente emprego, mas está sobrando trabalho. E oportunidades. Com certeza absoluta. Certamente eu não vou lembrar, mas eu já cheguei a gerar uma lista de quase 20 IPs que fizeram a nossa cabeça, a de todos nós, que naturalmente começam com os pais, com os professores, com os padres, com os pastores, com os publicitários, com os partidos políticos. E nós temos que ter uma coisa sempre em mente. Nós temos que ouvir tudo, mas a decisão é sempre pessoal. E a grande decisão é aquela em que você vê o futuro e pratica o plural. Sozinho você não realiza nada. Quando você divide seus sonhos, com certeza, eles são muito mais geradores de felicidade. Aquele velho ditado de que ninguém é uma ilha, né? Você não consegue... Agora, engraçado, Marcos, é que, assim, como eu lido com empreendedorismo, como eu lido com o fomento de negócios, muitas vezes eu sou procurado por pessoas que querem desenvolver planos de negócio, que têm ideias, que querem minha opinião sobre alguma coisa nesse sentido, principalmente quando eu dava essa matéria na faculdade. E eu via muitas vezes nas pessoas o receio, o medo de passar a sua ideia, de passar a informação daquele negócio que estava gerando, né? E queriam construir tudo sozinhos, né? E isso acabava sendo o que matava aquela ideia ou aquele negócio. Olha, Urbano, o medo de errar é um medo que todos temos. O que nós temos que fazer é levar isso quebrando as partes. Nós desenvolvemos na nossa empresa um documento que nos ajuda muito. É um documento em que, quando as pessoas entram, nós mandamos para casa no primeiro dia, enquanto ele já está trabalhando pela primeira vez. E é comum a esposa, o marido liga e fala: chegou aqui um envelope, chegou aqui um livro para você. No dia seguinte, se ele voltar com as olheiras iguais às minhas, é sinal que ele leu. Mas o que tem ali? Ali tem tudo o que nós queremos aplicar na veia dele para que a confiança e o conhecimento da empresa ocorram em tempo zero. Certo. E os resultados têm sido maravilhosos. Nos primeiros momentos, as pessoas me pediam aquilo. E desde a primeira vez, eu disponibilizei. E a pergunta era: mas Marcos, isso não levou tanto tempo para ser feito? Por que você vai tornar isso público? Por um motivo só. Quantos livros o Dr. Norberto escreveu? Se fosse tão fácil conseguir construir uma organização como a dele, era só ler os livros. E isso lhe provoca. Aí entra um outro componente fabuloso, que é a tal da vaidade. A vaidade tem coisas maravilhosas e quase sempre é entendido como alguma coisa ruim. Em outras palavras, se você passa o seu conhecimento, se aquela pessoa se multiplica, ela nunca mais vai esquecer de você. E isso faz parte também do crescimento das relações humanas, da confiança e do caminho, e o caminho é a felicidade. Pois é, mas aí envolve uma coisa que a gente já tinha conversado antes, que a informação não é o suficiente, né? A informação não é suficiente, porque dessa informação você tem que gerar conhecimento, porque o conhecimento é interno de cada um, não é verdade? Ok, amigo Marcos, nosso tempo está finalizando. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Amigo Braulio vai estar conosco na próxima semana para nós continuarmos a desenvolver o programa. Caro ouvinte, um prazer estar com você nesses momentos. Esperamos que esse bate-papo tenha sido útil no seu desenvolvimento pessoal, no seu planejamento, naquilo que você quer desenvolver para a sua vida ou para o seu negócio. Esse é o CBN Negócios de hoje, que está ficando por aqui. Tivemos os trabalhos técnicos de Pedro Macedo, produção de Luana Aziz e direção nacional de jornalismo de Marisa Tavares. Marcos, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Urbano, obrigado pelo convite. Talvez 2 frases para encerrar. Lembrar que conhecimento é informação em movimento. E a segunda: quanto mais realizamos, mais felizes somos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Vem aí o Repórter CBN, depois a Revista CBN.